Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui hoje para o nosso primeiro testemunho do canal Para Que Possamos. Esse quadro é um quadro que vai começar a acontecer literalmente aí todo mês. A ideia é que aconteça pelo menos uma vez por mês, mas se houver oportunidade de mais testemunhos, com certeza nós vamos ter. E como hoje é o primeiro dia, o primeiro testemunho, eu estou muito feliz aqui em receber uma pessoa muito especial, que é a Lilian, do canal Lilian Chamada por Deus, uma pessoa extremamente dedicada a um ministério do Senhor e também um ministério especial com pessoas que são ex-adventistas passando por um processo de transição. Nós vamos conhecer muito a respeito da história dela, espero que você aproveite. Esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 26 de junho, e vai estar sendo publicado também no mesmo dia, eu espero. E qualquer comentário que você queira colocar, qualquer opinião, qualquer ponto de vista, eu peço a você que deixe aqui abaixo nos comentários, é claro, com respeito e o espírito cristão. Vamos lá, então, vamos chamar então a Lilian. E aí, Lilian, tudo bom? Bem-vinda ao canal Para Olá, Estamos, bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Eu quero dizer logo de cara que o seu canal foi um dos primeiros canais que eu assisti em 2022, muito antes até do processo do canal para que possamos começar a ser desenvolvido. Eu, juntamente com outros canais de outras pessoas também, mas o seu canal também estava na lista. Eu acompanhei seu canal e é um prazer para mim ter você aqui. glória a Deus, a paz do Senhor, graça e paz, povo de Deus. Rodrigo, muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Você é uma bênção. Que achado. Amém. Glória a Que o Deus, Senhor glória a Deus. continue usando a sua vida. Fico muito feliz por você ter visto nossos vídeos tão simples, mas feitos de coração com um propósito. Alcançar almas para que todos tenham alegria em Jesus que eu um dia descobri. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje, Lilian, onde você está morando no Brasil? Você mora no Brasil, fisicamente, onde você está? Qual região que você mora? Eu moro na região sudeste, sou do estado do Espírito Santo. Nasci aqui mesmo, na capital do estado do Espírito Santo. Hoje eu moro aqui no litoral do Espírito Santo. Deve ser um lugar bem feinho, né? Um lugar bem feio, né? Só praia, só Gente, areia, só céu azul. Deve ser bem glória a Deus, eu moro realmente bem do lado do mar e paraíso, eu tenho paraíso. muita gratidão a Deus porque eu amo o mar e o Senhor me trouxe para morar aqui. Ainda não tenho casa própria, então por morar de aluguel a gente mora pertinho do mar e fica tudo bem. Aqui o lugar é mesmo acessível, então dá certo. Tem como morar no mar. 100%. O Brasil é um país lindo, ainda mais o Espírito Santo, terra boa, terra É especial, muito, lindo. muito Aqui é legal. muito lindo. Estou próximo a Guarapari, inclusive, que tem um grande acampamento de adventistas ali, o Catres, famosão. Famoso Catre, verdade. Famoso É, Catre da Igreja Adventista. Para quem não conhece, o Catre é como se fosse um tipo de retiro, né? Um lugar específico para é. você, para eventos, enfim, né? Para todo tipo de atividade que a igreja deseja executar, mas aí numa linha um pouco mais VIP, né? Uma coisa mais premium, Isso. né? Uma É coisa para o de um nível mais superior. nível mais superior, uma coisa mais alto nível ali, né? Não é para todo adventista, não. Só os que podem. Exatamente, exatamente. Lilian, vamos começar aqui nossa conversa. Eu acho que é importante para todos que estão assistindo esse vídeo, essa entrevista, independente se você é adventista ou não, se você é evangélico ou não, um testemunho de uma pessoa é um testemunho de uma vida, entende? E aqui não tem uma questão apologética, aqui não tem questão doutrinária, aqui não tem questão aqui a gente está falando da vida do ser humano, da pessoa. Então, acompanhe conosco esse quadro de testemunhos, vai ser muito especial, porque por mais documentários que a gente crie, nada substitui a vida de cada um de nós, a experiência de cada um. Então, com esse pensamento, a gente tem a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, desse testemunho: por que você decidiu deixar a igreja adventista do sétimo dia?
Sim, vamos lá. Como adventista do sétimo dia, eu sempre atuei na área da música. E aí, eu tive contato para fazer coral também com igrejas, né? Como ficamos conhecidos ali na cidade, então as igrejas começaram a contratar o nosso serviço. Aí que foi a bênção, aí que foi o pulo do gato. Porque adventista não conversa com outras pessoas sem ser do ciclo, do meio adventista. Não Uhum, convive. Eu, da minha geração, eu não tinha amigos que não fossem adventistas. Eu não saía com ninguém que não fosse adventista, não conversava, não trocava ideia. E eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus sem a visão adventista, totalmente uhum, influenciada por Ellen G. White. sim. Aí que o Senhor Jesus nos levou dentro de igrejas cristocêntricas, que pregam o evangelho simples, lindo e maravilhoso de Jesus Cristo. Simples assim. Eu Sim. fui reger coral na Igreja Batista, e ali na Igreja Batista o pastor Esther já deixava a gente para cantar no final do culto, porque eu tinha que ouvir o culto inteiro. Para mim, que Uhum, nunca ouvi nenhum culto, nunca visitei outra igreja, ficava assombrada. Como que aquelas pessoas eram felizes e não guardavam o sábado? Que alegria é essa que tem sem estar dentro da igreja, única igreja verdadeira de Cristo na terra? Nós somos o povo remanescente. Eu, uhum, ó, fugia, regia o coral e fugia. E aconteceu isso por um ano, cerca de um ano. Uma noite na igreja assembleia, lá da cidadezinha onde a gente estava, o pastor pregou, a, a, a presença de Deus era real. Eu senti muita presença de Deus naquele culto, os louvores, os hinos da harpa cristã me tocavam tanto. E eu falei, gente, existe harpa cristã, existe um mundo fora do inário adventista que eu sabia todos os 621. Existe vida, existe verdade bíblica fora do sábado. Como esse uhum, povo é feliz? Aí eu não resisti. Depois de um ano, eu parei o pastor, falei, doutor, porque ele é doutor, pastor e é uma pessoa muito graduada na cidade. Eu cheguei com toda a petulância e falei, pastor, o senhor sendo um homem mestrado, pós-graduado, inteligente, autoridade aqui entre nós, nessa cidade, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou morrer adventista do sétimo dia, já te adianto. Mas como que o senhor não entende, sendo tão inteligente, que o sábado salva? O sábado é o selo de Deus, pastor. Aí ele uhum. deu uma risadinha, foi gentil, foi educado e falou: minha irmã, a adventista não ouve ninguém. A adventista crê que só tem a verdade. A irmã está disposta a ouvir? E assim nós nos sentamos, ele e os 4 filhos, pastor Carlos Henrique. Tenho muito prazer em ter a amizade dele até hoje. Ele, os 4 filhos, e a esposa, eu e meu esposo, e minhas filhas, e sentamos. E até um pouquinho da madrugada nós conversamos sobre Jesus. Ele começou no Novo Testamento, simples e claro. Uhum. E as escamas dos meus olhos foram caindo imediatamente. Quando ele falou do amor de Cristo por mim e do preço e do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, pela ótica cristã, pelo evangelho puro e simples de Cristo, eu entendi ali, naquela noite. Depois Sim. eu e meu esposo fomos para casa chorando, muito felizes, e fomos ler a Bíblia, orar, jejuar e ler Bíblia. Bíblia, Bíblia. Por meses nós nos afundamos em Jesus. E eu encontrei Jesus de verdade, coisa que eu nunca tinha feito, nem sendo professora da escola sabatina por tantos anos da minha vida. Sim. Sim. Esse é um Engraçado. resumo. Sim, e o engraçado é que a sua experiência foi através de uma conversa sobre Cristo. Você parou para conversar sobre Cristo. E quando você Sim, para conversar sobre Cristo, Cristo se faz presente automaticamente. O que é diferente, o exemplo que você deu sobre sendo professora da escola sabatina, quando você precisa repassar algo que está enlatado, já está ali pré-formatado, os pensamentos já estão mastigados, o design de toda a linha de pensamento, ela já está já foi pré-definida, editado e reeditado. reeditado e reciclado, e aí você fica, na verdade, repassando algo que está ali no papel. Quando você abre a palavra de Deus pura somente, a transformação ocorre. Exatamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Era simples, mas eu achava que isso era para os que estavam no mundo, que nunca conheciam Jesus. Não. Essa verdade era para mim, crente desde nascida, desde bem. Mas por que você acreditava que a igreja adventista era a única igreja remanescente?
Qual era a segurança que você tinha nesse aspecto? Então, como eu já comentei, a gente não conversa com outras pessoas, a gente não vive em outros meios. A igreja, ela te enche de cargos, de afazeres, então era diretora de juvenis, diretora dos adolescentes, regente dos corais, Hum, diretora JA, diretor de escola sabatina, então você não tem mente para pensar em outra coisa. Você trabalha em algum trabalho informal, que não trabalho sábado também, né? É uma luta, perdi vários empregos, mas você fica enredado ali naquele meio. Então, você não consegue, o seu raciocínio não sai além disso, além dos muros e das janelinhas estabelecidas pelo sistema adventista, que é uma lavagem muito forte no cérebro da gente. Então, eu achava que o mundo só existia naquilo ali. E eu vim de 4 gerações de adventistas, né? Desde o meu bisavô, do vovô, da mamãe. Então, eu não conhecia outra coisa senão esta doutrina. Eu achava que era bíblica. É uma hum, doutrina de salvação. O uhum. sábado é o selo de Deus e salva, e nós somos o único povo verdadeiro, a igreja remanescente de Jesus aqui na terra, e só nós temos o espírito de profecia que está na irmã White. Então você cresce, Rodrigo. Não é porque a gente não é inteligente, não tem um certo potencial e raciocínio, não. Mas você cresce desde pequenininha, todo sábado, ouvindo a mesma coisa. Toda escola sabatina, ouvindo essas lições, estudando essas lições para repassar esse conteúdo já remoído, né? E Hum, reeducado, que a gente sim. falou. Então, a sua visão não abre. Foi assim que eu fui criada. Não tinha como enxergar uma outra verdade se eu não abrisse ao menos um pouquinho o cantinho da janela e olhasse o mundo fora. Não o mundo para pecar, o mundo do Evangelho de Jesus Cristo, que é Sim, simples. sim, sim. Uma questão que é sempre comum e é uma pergunta recorrente é: quais foram, as principais experiências que levaram você a questionar a sua fé? Porque você comentou que teve a conversa com o pastor, vocês passaram por esse processo da palavra, depois você retornou com seu marido, vocês se aprofundaram no estudo da palavra, mas chegou um ponto específico em que você falou assim: não, peraí, agora eu consigo ver, eu consigo enxergar onde está a diferença entre o evangelho e onde está a diferença entre a proposta adventista. Onde foi que, Sim, qual foi esse momento? sim. Vou explicar para você. Eu separei aqui em papel, porque eu estou sem PC, então eu anotei aqui alguns textos bíblicos. Rodrigo, assim que eu tive esse choque de realidade, que esse pastor me falou da Bíblia de uma maneira tão simples, e eu fui buscar na palavra de Deus respostas, eu fui diretamente para o Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e tantos. Hebreus. Hebreus é terrível para o adventista. Se você Hum, lê Hebreus, você não tem como ficar na igreja adventista mais. É simples assim. sim, Então, eu gostaria de comentar com você o que aconteceu. Gálatas 3. Vou tentar ser rapidinho aqui, Rodrigo, para não ficar muito grande. fica à vontade. Gálatas, Gálatas 3, versículo 13. Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou. É Bíblia Viva, tá? Essa versão. Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações. Porque está dito na Escritura: é maldito todo aquele que for pendurado numa árvore. E Jesus Cristo, que foi pendurado numa árvore. Então, Gálatas 4 continua. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas poderiam nos salvar. Verso 4 do capítulo 4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido judeu. 5 para terminar. Para comprar liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Amém. Gálatas foi lindo, abriu os meus olhos. Eu peguei Gálatas, fiz um e-mail. Infelizmente, eu não tenho mais esse e-mail, Rodrigo. Era no antigo Yahoo. Eu Uhum, quis já resgatar essa conta, mas eu não consegui. Mandei um e-mail, falei todos esses textos de Gálatas, mais alguns aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Agora cuidem para permanecerem livres
e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão das leis e cerimônias judaicas. Se Cristo morreu em vão, para vocês voltarem a contar, então Jesus, olha aqui, versículo 4, Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. Sim. Peguei esses textos de Gálatas, mandei para a associação no e-mail, o departamental da época era o pastor Joel, alguma coisa, e falei, pastor, eu quero explicação do que Paulo está falando em Gálatas. Sim. Por quê? Por que eu achei esses textos aqui em Gálatas? E por que Paulo fala aqui ou Cristo ou lei? Por que ele fala para a gente escolher? Que a lei seria, sim, estaria em vigor para o povo de Israel, sim, até que Jesus viesse e pagasse todo o preço na cruz, no madeiro. Explica isso para mim, o que quer dizer Gálatas. E aí, Rodrigo, ele ficou uns 15, 18 dias, mais ou menos, para me responder o e-mail. O departamental da Associação Adventista aqui do Espírito Santo me reenviou a resposta, me enviou a resposta. Primeiro ele escreveu Gálatas todinho para mim, como se eu não tivesse Bíblia em casa. Eu já tinha lido Gálatas, eu queria a resposta. Sim. Depois ele colocou embaixo assim, irmã, a Galácia era um problema, uma pedra no sapato da vida de Paulo. Os irmãos da Galácia eram muito problemáticos. Uhum. E Paulo, o apóstolo Paulo, não estava no momento emocional de equilíbrio total das suas faculdades mentais. Então, o Uau. apóstolo Paulo estava emocionalmente abalado. Então, por isso que ele escreveu Gálatas. Não era bem isso que ele queria dizer. Eu decidi na hora. Eu falei, pastor Joel, o apóstolo Paulo estava desequilibrado emocionalmente. O senhor pode mandar para mim, com a minha exclusão da minha filha e do meu esposo, imediatamente, já que você falou isso do apóstolo Paulo? Eu queria uma explicação que me convencesse que eu estou na igreja certa. Eu estou muito chocada de descobrir que eu não estava na igreja remanescente. As verdades bíblicas estão aqui. A única resposta que eu tenho é que Paulo estava emocionalmente desequilibrado. Manda a minha exclusão, por favor. Sem escândalo, não quero nem que me lá na frente. Manda aí pela associação mesmo, faça os trâmites aí, que eu vou sair quietinha, sem dar escândalo, sem brigar. Eu não saí por briga, por discussão com ninguém. Foi pela palavra de Deus. Eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. A minha e a minha família. Amém, amém, amém. Olha, se eu já não tivesse ouvido explicações mais absurdas vindas de pastores, eu duvidaria disso. Mas como eu já ouvi explicações ainda piores do que essa, eu literalmente não duvido. E se você está assistindo agora acha que isso poderia ser um absurdo, um pastor dar uma resposta dessa, é porque literalmente você não conhece os pastores que saem do curso de teologia das universidades adventistas, que literalmente saem das instituições treinados, não porque eles querem, mas eles saem treinados para defender a qualquer custo a doutrinação adventista. E eu posso dizer, eu conheço dezenas de pastores que se formaram no curso de teologia, hoje conhecem a graça de Cristo, conhecem a verdadeira mensagem e estão dentro do sistema tentando pregar a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Não utilizam texto de Ellen White, não utilizam nenhum tipo de material enlatado que vem da associação, da união, da divisão. Eles preservam única e exclusivamente a palavra de Deus. E se você reparar, essas igrejas são as igrejas mais sadias. Que bênção seria se todo pastor que já enxergasse, pregasse o simples e lindo e salvífico Evangelho de Jesus Cristo. Sim. E libertasse dessas fábulas de Ellen Joy. Sim. Que nós estamos descobrindo através do seu canal agora, Rodrigo, nós estamos descobrindo fatos e documentos que eu nunca imaginei conhecer na minha vida. Eu fui adventista por 37 anos. Hoje eu estou com 49. Tem 12 anos que eu fui liberta por Jesus. Eu nunca imaginei ter acesso a tanta documentação como você está mostrando para nós. Tem outros canais, outros irmãos abençoados chegaram com essas verdades antes, mas em pequenos detalhes
com tanta riqueza como você está trazendo para nós. Amém. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus pela sua vida. Todos os dias eu oro por você e falo, Senhor, usa esse teu servo. Porque quem era adventista não sabia disso tudo, não, Rodrigo. E é É muito complexo. estarrecedor. É complexo para o adventista no Brasil hoje, na América Latina também, ter acesso a qualquer tipo de informação que não seja editada, reeditada e reeditada. Uma prática comum desde 1900 na casa publicadora, você pega 3, 4 frases de Ellen White, você coloca dentro de um contexto que absolutamente não tem nada a ver, e você cria produtos e produtos e produtos e mais produtos. Pergunta rápida. Tantos livrinhos, né? Os livros, as meditações, Sim. todo esse material que vai sendo desenvolvido com base em copiar e colar, copiar e colar. Às vezes uma frase da Ellen G. White faz dezenas de livrinhos e livretos e não sei o que de esperança, dia de esperança, momento de esperança, aqueles livretos que chegam Sim, impregnando as cidades, né? sim. E nem foi tudo de Ellen G. White. Ou foi plágio que ela mesma plagiou, ou a reedição da Casa Publicadora Brasileira. E reedição, né? A grande, riquíssima, bilionária Casa Publicadora Brasileira que se deu bem. Não, com certeza, com certeza. Lilian, como foi a reação da sua família e dos seus amigos no momento que vocês tomaram a decisão oficial em deixar a igreja adventista? Hoje eu considero família, eu, meu esposo e minhas filhas, com os meus genros, né? Porque família ficaram todos lá na Adventista. E assim que eles viram que a gente já não estava frequentando a igreja mais, e paramos de ir à igreja ao sábado, eu já mudei de cidade mesmo, né? Já fui lá para aquela cidade do Coral que eu te contei agora, os vínculos foram cortados. E aí, eles começaram a ouvir falar que a gente estava frequentando a Batista Renovada. Eu tinha um coral na Assembleia, alguns cultos eu ia lá também, amigos tão bacanas que a gente tinha lá. E eles começaram com críticas, né? Agora eles saíram da igreja verdadeira porque ela queria usar um brinquinho, queria furar a orelha, queria ficar no mundão, ela queria aproveitar a vida e aí não era crente de verdade, passou pela sacudidura. Esses foram os Uhum. comentários Sim. familiares, dos amigos de infância. Passou pela sacudidura ali, não aguentou, né? Bem que a Ellen G. White falou que os crentes falsos iam passar pela sacudidura e ia sair do meio de povo de Deus. Sim, E sim. essas foram as críticas que a gente recebeu. Também falaram assim, agora o Elton deve querer virar pastor, acho que eles vão querer ficar ricos, vamos montar uma igrejinha para eles agora. Saíram da doutrina verdadeira. E a Uhum. minha mãe falou, agora você entregou suas 2 filhas nas mãos do demônio mesmo, né? Porque só existe salvação no Adventista. Sim. Essa foi a reação da família e dos amigos. Então tem 12 anos que a gente não tem muito contato. Eu só ligo para dizer, como é que tá, mãe? Tá bem? Vou lá esporadicamente, umas 2, 3 vezes por ano para vê-la. E os Uhum. amigos todos, Rodrigo, os quarteteiros, nós éramos muito felizes lá, porque enquanto a gente não sabe da verdade, a gente é cego, a gente é feliz, cantava quarteto, cantava em tudo quanto é lugar, era tão animado, era uma opressão guardar o sábado, uma opressão tão grande, mas você acostuma. O ser humano ele se adapta a sofrer, né? Sim, sim. A opressão de sexta-feira, de pôr do sol, de corre, fica sem trabalho, perde o emprego, mas você acostuma com aquilo. Mas os amigos também ficaram todos lá. E foram deles que a gente recebeu também as críticas. Então, hoje eu e Elton não temos amigos adventistas mais, nenhum. E Sim, nenhum convive também com os nossos familiares. sim, sim. Isso é bem comum dentro desse processo. Você sabe disso melhor do que É, muitas pessoas. É um processo de que as pessoas vão se afastando e determina sim, realmente. É diferente, não é como os testemunhos de Jeová, nem os Mormons, que exigem que a família corte literalmente qualquer laço, qualquer vínculo de comunicação, de convivência. Literalmente, pais expulsam filhos de casa imediatamente após a decisão de saída. No Adventismo, isso não ocorre. A igreja em nenhum momento apoia esse tipo de prática, mas no âmbito, no tecido social de cada indivíduo, as pessoas passam a ser rejeitadas lentamente. sim, É um sim, processo de rejeito que acontece de forma lenta. E aos poucos as sim. pessoas se veem sozinhas. Elas Sim. se veem sozinhas. São convicções religiosas que não batem mais. As convicções religiosas já são diferentes.
Aí eles já não querem mais conviver com você, porque acham que você saiu do povo de Deus, se perdeu. Sim. Então, a primeira reação é que te buscar de volta, pregar o sábado, tudo para você de novo. Eu recebo dezenas de vídeos, de quartetos, de mensagens, dia de esperança, dia do reencontro, dia do rebatismo. É, nós vamos Uhum. falar de rebatismo, exclusivo aí da Adventista, hein? Dia do Rebatismo. rebatismo. Eu recebo mensagens assim ainda, né? Eu Mas particularmente conheço, convicção. eu particularmente conheço pessoas que se rebatizaram 4 vezes. Eu conheço que rebatizou 7. Um amigo querido, tadinho, tinha vício, não conseguia se livrar do vício, e ele rebatizava-se todo ano, praticamente. Uma alma tão sincera, mas um legalismo tão terrível. E ninguém tinha uma oração que pudesse libertá-lo lá dentro, né? Podiam orar forte, jejuar pela vida dele, ele ser liberto, mas não. Só excluíam, exoneravam, jogavam fora da igreja, ele morria de medo de ficar fora da igreja e rebatizava de novo. Eu saí Sim. de lá, ele estava nessa luta ainda. Sim, sim. Agora, recentemente, eu recebi a mensagem de uma pessoa que ficou disciplinada da igreja por 6 a 8 meses, se eu não me engano, e por uma questão de uso de brinco, de joia, que a igreja não aceitava que ela utilizasse, e ela ficou disciplinada. Agora, no momento que ela retorna, passou o período, né, do castigo, ela chegou e falou assim: Olha, tô fora, não quero mais nenhuma relação com vocês, e pediu a carta dela e deixou. Então, são casos similares. Outras pessoas, ao contrário, decidiriam se rebatizar. Elas É, voltariam, elas abririam mão e falaram: Não, eu prefiro me rebatizar. é. Eu vou abrir um parênteses nesse assunto, Rodrigo, porque isso é uma coisa assim que até me. Não sei qual é a palavra, se é entristece ou revolta. Por quê? Quando eu falo essas verdades nos meus vídeos, que era assim, a minha avó já foi disciplinada, idosa, tadinha. Porque servia, porque eles põem a roupinha branca para servir a Santa Ceia, né? Tem lava-pés, no Adventista lava os pés com bacia, com toalha, tem todo um ritual ainda, né? Uhum. E vovó era diaconisa, só que a vovó tem um cabelo pequenininho, e aí ela cortou assim, vovó é lourinha, né? Eu sou negra por parte da família Varjão aí do meu pai. Então a vovó é lourinha por parte de mãe, ela cortou o cabelo em cima do ombro, o pastor achou uma aberração, foi para a comissão, disciplinaram a velhinha e ela ficou um tempão, meses, sem poder servir a Santa Ceia. Eu nem sei se ela voltou a ser diaconisa depois disso, porque a pessoa fica num desgosto tão grande, né? Sim, Eu, com 19 anos, eu fui excluída não, disciplinada também, fiquei 6 meses de banco por usar calça jeans. E eu fiquei com tanta vontade de usar uma calça jeans com 19 anos, eu estava novinha, eu queria tanto. Mas aí eu comprei lá na CIA, fiquei toda feliz com o meu primeiro emprego, mas tomei banco. Tive que largar os corais, os jovens, tudo por usar uma calça jeans. seis sim. meses depois eu voltei. O que me causa uma certa revolta hoje é o quê? Os comentários dos irmãos que estão lá hoje, que entrou agora de uns 5 anos para cá. Vamos Uhum. ser gentis. De 10 anos para cá, virou muitas doutrinas da igreja abriram muito as regras, afrouxaram Sim, sim. terrivelmente. E a gente fica como mentiroso, a gente conta a nossa história, a verdade do que eu vivi, o que eu já chorei, e ele fala, não, adventista não é assim não. Tem um tal de espaço novo tempo agora, que o povo canta, pula, levanta a mão e tudo. Tem bateria, que a Ellen White falou que espanta os anjos de Deus. Tem solos de guitarra, que a Ellen White falou que o Senhor vira-se de costa no trono para não ouvir solo de guitarra. Tem melisma, que o Leonardo Gonçalves faz. Melisma é o maior pecado na boca de Ellen G. White. Eu li aquilo ali com tremor. Sim, Fazer sim. melisma, assim, na música, é totalmente pecado. É É. verdade. Aqui tem um amigo meu que dava gargalhada, porque ele é muito alegre, e a gargalhada ele fazia assim, porque as gargalhadas também afastam o anjo de Deus, Ellen G. White fala. A Eu gente tenho conta essas todos. coisas, Rodrigo, A e gente eles fala não essas coisas. acreditam na gente. Não, não, não. Eu falo com algumas pessoas, eu falo brincando, falo assim, gente, adventismo dos anos 2000 para cá, dos anos 2010 para cá, virou um adventismo Nutella. Isso não Tá é, fácil?
Tá mole, tá mole, tá mole. Eu vou contar aqui um parênteses rápido de uma experiência que eu Uhum. tive de um pastor chamado pastor Ronaldo de Oliveira, em São Paulo. Se eu não me engano, ele é da igreja da comunidade do Morumbi. E eu me lembro quando eu era moleque, só existia o inário, para quem não conhece, só existia o Cantar ao Senhor, e tinha um outro Cantai ao inário Senhor. que veio na sequência, que é esse inário novo, a versão anterior, mas ele não tinha cifras em cima. É, Ele era Cantai ao Senhor, eu peguei. só com música. Ele é o inário agora, o inário adventista, só com música. Gente, a gente sabe que quando você faz um livro de um inário, você passa por um software, um programa que você coloca as pautas musicais ali, você coloca a música, a letra, você monta um software, Partitura. A partituras, né? partitura. Você vai lá, aperta um botão e as cifras automaticamente elas aparecem em cima da pauta, porque o software ele já Sim, está pronto para fazer isso, né? Eu cheguei para o sim. pastor Ronaldo naquela época e falei assim, pastor, olha, tem um monte de jovem aí, os rapazinhos estão pegando no violão, tocando guitarra, estão pegando o baixo e tal. Será que o senhor pode influenciar o pessoal lá da casa publicadora? Coloca a cifra pro pessoal em cima, pra molecada ir aprendendo e tal. Ele falou para mim, olha, Rodrigo, eu particularmente eu não sou contra. Eu não sou contra. O problema é achar alguém que tenha coragem de apertar o botão. É, Foi essa a é isso. resposta que ele deu para mim. Então, olha só como os adventistas, a molecada de hoje não faz ideia, não faz Sabe ideia de do que é, nada, não sabe de nada. Então, sabe de muitas nada. pessoas sofreram no passado e hoje estão vivas, vendo a igreja passar por esse momento de transformação, é claro, para fazer uma manutenção de membresia. Mas segue aí, não sou eu que vou Sim. falar, não. Mas é isso, sobre como está diferente hoje. E aí as pessoas vêm criticar os adventistas moderninhos, né? Falam assim, que é isso? Ah, eu sempre usei calça jeans. Aqui nos Estados Unidos até brinquinho, tem gente que usa. Cada um comenta uma coisa. Isso é mentira Sim. sua. Eu um dia cheguei em casa, numa sexta-feira à noite. Comentei com a minha filha mais velha, Fernanda. Um beijo, Fernanda. Eu tenho a Emily e a Fernanda. A minha Fernanda estava com 12 aninhos, 11 anos. Eu cheguei lá no interior, onde nós fomos chamados, ainda era adventista. Sexta-feira à noite, depois do pôr do sol. Estava na cidade, subi do interior, fui lá para o interior na minha casinha. Cheguei após o pôr do sol. Mas a minha Hum, filha esqueceu que era sexta-noite e continuou assistindo o desenho animado na TV. E quando eu cheguei, ela estava. E ela é uma menina muito doce. Quem conhece ela é uma doce de pessoa. Ela estava desesperada, desesperada, em prantos, Rodrigo. Fazia pena de ver o estado da minha filha. E eu falei, Fernanda, o que que houve? Filho, o que que aconteceu que você está assim desse jeito? Ela falou, mamãe, Jesus vai me matar, Jesus vai me matar. Eu não guardei o sábado, eu esqueci, mãe. Deu o pôr do sol e a televisão estava ligada, mãe. Como eu vou fazer a prova segunda-feira? Jesus não vai deixar eu fazer a prova, eu vou tirar zero. E eu, hum, Rodrigo, chorei com ela, me ajoelhei na caminha dela ali, pedi perdão para Jesus por transgredir o santo sábado, o selo de Deus. Mas Deus hum. tem misericórdia da minha criança, uma menina tão pura, por ter assistido televisão uns minutinhos do sábado, da sexta-feira à noite, que já tinha passado o pôr do sol. Essa Sim, era a vida do adventista, que não lia a Bíblia por convicções próprias, mas só sim, lia por direcionamento de uma doutrina, de um sistema religioso perigosíssimo e que está impregnado, além de lá, uma falsa profecia, que nem sim. sequer existiu. Sim, sim, concordo Tudo 100%. plágio. E eu não, essa experiência, e infelizmente, essa experiência que a sua filha teve, de uma percepção de uma criança, olha só, a percepção que a criança já tinha dentro desse É. processo de todo final de semana passar por esse ciclo, né, por esse ritual Sim. que acontece Tu dentro tem do. 10 anos. Tu tem 10 anos. Quer dizer, de agora, de 10 anos para cá, afrouxaram, aí as pessoas não acreditam. Acho que é sempre bacaninha, tudo lindo, Leandro Quadros, Rodrigo Silva é o mais inteligente. Ah, que oba-oba, tá tudo tão bom. Não sabe Não, nada. não. Não, o Adventismo hoje, né, ele utiliza Novo Tempo para dar um tom evangélico para o Adventismo, É. mas na prática, a realidade dentro da igreja adventista é completamente outra. A gente sabe disso. E quem é adventista sabe disso. Não é algo que você não precisa nem ficar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Lilian. Depois que você, sua família decidiram deixar o Adventismo, vocês encontraram apoio
em alguma outra comunidade, em alguma outra igreja? Vocês foram acolhidos de alguma forma? Qual foi essa jornada, esse processo de transição entre ponto A e ponto B? Quando vocês chegaram no outro local, como foi a recepção das pessoas para você e para sua família? Tá. A minha história vai ser bem diferente dos demais, porque cada dia, Rodrigo, eu ouço um testemunho diferente de alguém que pede socorro, pede ajuda para mim, conta a sua história. A minha foi, digamos assim, um pouco mais fácil, porque eu estava na regência do coral e eu já tinha criado um círculo de novos amigos ali. A gente já ia para o sítio do pastor e ele já comia um churrasquinho. Aí eu fui experimentar o tal do bacon. Ô, gente, nunca tinha comido um bacon na minha vida. Oh, coisa boa, glória a Deus! Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Sejam Não. livres. Então eu já estava com um círculo de amigos já por causa do coral e da igreja. Então a gente frequentou essa igreja Assembleia de Deus lá na cidade por um ano e pouco, 2 anos. E depois Uhum, eu me mudei. Acabei indo para uma outra cidade porque o concurso da igreja, da prefeitura lá, tinha mudado o prefeito. A gente foi trabalhar em outro lugar. uhum, Entendeu? Então, entendi. assim, Vocês já o tinham então um ciclo convívio com o pastor, já tinham um convívio na comunidade que vocês estavam. essa é a resposta que faltei te dar. O pastor foi muito bacana comigo e ele foi muito compreensivo e eu não deixava ele dormir às vezes, porque eu ligava para ele, eu e El, chorando de madrugada e falava: o que que quer dizer aqui, Hebreus? Jesus está sentado à destra do Pai? Como? Como assim? Jesus está no juízo investigativo passando o meu nome. Como que está escrito aqui em Hebreus aqui que ele está sentado à destra do Pai? Como? Então a gente não deixava o pastor dormir, tadinho. Ele teve muita paciência comigo. Deus abençoe muito a vida dele. Pastor Carlos, que eu mencionei já. Sim, sim. Então daí eu tinha um outro pastor também da Igreja Batista, que eu tinha um coral lá também. A gente sentava com ele, passávamos tardes inteiras falando da Bíblia, falando de Jesus. E assim como Saulo, que caiu do cavalo e era cheio de convicções, que achava que sabia tudo da lei e era o guardador fiel. Eu Uhum, também caí. Eu jamais vou me comparar a Paulo. Eu estou falando pela ilustração de uma pessoa que achava que tinha a verdadeira palavra, que tinha a verdadeira igreja, a igreja remanescente, caí do cavalo. Os pastores eram tão simples, só abriam a Bíblia e liam para mim e eu entendia, e as escamas, mais uma vez eu repito, eram como escamas que caíam dos meus olhos. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, é pura e é eficaz, e ela traz salvação. Jesus é o caminho, verdade e a vida. Só há salvação através dele. E a sim. palavra de Deus não confunde nada, é simples. Ela leva direto a Jesus. Exatamente. Você falou uma frase importantíssima. A palavra de Deus não confunde nada. Não há confusão através da palavra de Deus. Não existe confusão. Não existe. O que eu tenho tentado mostrar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, através de uma linha cronológica, é mostrar como, através da linha cronológica da estruturação e do desenvolvimento do adventismo, não existe um balanço doutrinário coerente com a palavra de Deus. E você É. percebe isso na própria literatura. Para você ler os originais, não leia os livros que a casa publicadora publica. Leia os livros originais, nem que você tenha que traduzir no Google Tradutor, PDF, não É, importa. Pegue os é. originais, porque você vai ver a confusão que era. Mas, enfim, continue assistindo o canal, que isso vai ficar claro também. Canal. Vou fazer propaganda do Para Que Possamos. Assistam, porque tá tudo explicadinho agora, viu, querido? Se você não entende inglês igual eu, o Para Que Possamos veio para solucionar a nossa vida. Vamos lá, outra pergunta. Quais são as mudanças mais significativas que você notou na sua vida pessoal desde que você deixou a Igreja Adventista? Rodrigo, vou ser repetitiva. Eu conheci Jesus depois que eu saí da igreja adventista. Eu falo muito isso nos meus vídeos e eu tento repetir para o mundo inteiro ouvir. Não é porque eu era relaxada, não é porque eu não estudava a lição da escola sabatina 7 toda semana, mesmo porque antigamente tinha um quadro comparativo lá na frente da igreja, seu nome, né, os números eram expostos, quanto de dinheiro você doou, quanto de peças, roupas doadas, se você estudou 7 ou não, era exposto no quadro comparativo da escola sabatina. Sim. Não era porque eu era relaxada com Deus,
não era porque eu não orava, não era porque eu não era fiel ao Senhor naquilo que eu cria. Eu acreditava naquela doutrina, eu defendia, levei muitas pessoas ao batismo para a igreja adventista, mas eu não conhecia Jesus. Porque a Bíblia toda é um caminho só. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Criador, ele sempre quis ter amizade e intimidade conosco. Deus, na criação, ele descansou mesmo no sétimo dia. Está tudo na Bíblia, eu creio, está tudo certinho. Adão tinha uma amizade com Deus. Na viração dos dias, Deus vinha no jardim e falava com Adão. Veio o pecado, mas sobre esse pecado Deus já tinha um plano de salvação. E esse plano é Jesus. Deus não enviaria um plano salvífico falho, com Sim, umas falhas, com os buracos, com falha nenhuma. Ele é o Deus Todo-Poderoso. sim. Então, eu só tive acesso a esse poder da cruz de Jesus quando eu fui ler a palavra de Deus, o Novo Testamento, o que aconteceu, como Paulo teve um encontro e como ele nos esclareceu. Paulo foi o maior escritor, né, do Novo Testamento que mais esclareceu a nossa mente sobre a graça salvadora de Jesus. Uhum. Então, eu só conheci realmente a verdade de Jesus Cristo depois que eu saí da igreja adventista. Eu fiquei 37 anos lá, lendo, remoendo, tipo ladainhas, né? A gente fala tanto dos outros, e lá tem ladainhas também, porque você come aquilo ali, editado, remói, sábado você vem de novo, de 3 em 3 meses as lições repetem tudo de novo, você vai estudar aqueles conteúdos tudo de novo, e a verdade do Evangelho de Cristo a gente só descobre quando a gente ora, se aprofunda em Deus, jejua, busca de Deus e vai para a palavra. Você e Deus. Sim. Simples. E a palavra de Deus te liberta. Assim você conhece Jesus. É muito simples, basta você querer. Mas quando a gente está no Adventista, a gente não consegue nem abrir a mente para isso. Porque Sim. qualquer coisa que você questione fora do sistema, você já se sente culpado. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, não vou citar o nome dela, uma senhorinha, né, já tem mais de 70 anos, e ela falou que o medo que ela tinha era de se sentir culpada por estar questionando, de se sentir amaldiçoada e castigada por Deus. Aí Uhum. eu falei, não, minha irmã, é agora que você vai conhecer a Deus. Sim. Não se sinta culpada, não, porque o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Ele nos trouxe para a terra, ele pagou tudo. Ele é o sumo sacerdote maior. E tudo foi pago na cruz. Não para bagunçar. Eu não tenho nem cara, nem vontade de bagunçar. Eu nunca fui para o mundo, sempre fui adventista. Não era para isso, mas para obedecer sem o medo e a imposição de uma religião. Obedecer por amor. Eu fui adotada como filho. Depois do Uhum. sacrifício de Jesus, somos filhos. Sim. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E tem um Glória a outro Deus. E tem um outro ponto que é importante. Muitos adventistas, a maioria dos adventistas, isso não é um defeito. Eu queria deixar isso bem claro se você for adventista sétimo dia. Isso não é um defeito. Você é sincero dentro do É. aspecto do universo que você convive dentro do adventismo. As limitações, as paredes que te colocam dentro desse sistema são pequenas, não deixam que você perceba algo mais longe, porque esses muros são altos. Mas dentro da sua convivência, dentro da sua vida, você é uma pessoa sincera. A questão é que muitos acreditam que fora do adventismo a pessoa perde a bússola moral dela. É. Isso é sério demais. E uma das coisas que eu chamo a atenção para as pessoas é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja que fala para as pessoas que quando elas saem da Igreja Adventista, elas não andam mais com Cristo. Elas são hereges, É, elas estão perdidas, elas são apostatadas, e elas não andam mais com Cristo. Então, a partir do momento que você deixou o Adventismo, Cristo não existe mais na sua vida, você perdeu a exatamente. bússola moral, você está literalmente perdido. Agora, eu não vejo nenhuma outra igreja, batista, presbiteriana, metodista, um pastor olhando para o membro que sai da igreja falando assim: agora você está perdido, você não está mais no caminho. Não existe isso. Não existe. Só no Adventista. Só Então, no Adventista. como que Porque você. é um caminho só. É uma ideologia só. Né? Exatamente, exato. Vinda de quem, Rodrigo? Vinda da Ellen G. White.
Eu cresci tendo pena dos assembleanos. Eu cresci morrendo de dó do Marcos Nascimento, que é um cantor famoso daqui do Brasil. Meu esposo gosta muito dele, eu também amo a vida do Marcos, já cantei com ele, foi muito bom nós. Eu cresci tendo pena da Fernanda Brum. Eu cresci tendo dó da Aline Barros, uma mulher linda, linda de Deus, uma serva do Senhor fiel, há mais de 40 anos aí no ministério. Por quê? Porque tinha bateria, porque tinha guitarra, porque não guardava sábado. E Ellen G. White disse que sem guardar pelo menos um sábado na terra, ninguém vai ter salvação. Yeah. Então eu morria de pena dessas pessoas, porque eles não tinham salvação, porque não tinha a igreja e a verdade do evangelho e o espírito de profecia, entendeu? Sim. Então é eles que colocam essas ideias na gente. Então, para nós somos o povinho que vai ser salvo depois do decreto dominical, lá em cima da montanha. Por isso que eu fui morar lá no interior também. Não foi só para reger coral. Eu fui para a roça já para fugir, por causa do decreto dominical. Não sei se a gente vai entrar nisso. Mas a gente crê na mente fechada que vai ser salvação só para gente, em cima de uma montanha, depois do decreto dominical. Se o nosso nome foi passado legal no juízo investigativo, porque se não foi, já está perdido também. E Sim. os pobrezinhos do Batista, os pobrezinhos da Missão, que eu frequento hoje uma igreja chamada Missão, os pobrezinhos dos assembleianos, metodistas, todo mundo aqui católico faz parte da grande Babilônia, estão perdidos. Eu cresci nessa doutrina, eu li livros sobre isso o tempo inteiro. Sim. Então, É a não há verdade. salvação fora do contexto deles. Essa é a verdade adventista. É verdade. E a forma como as pessoas vão sendo aprisionadas, e você percebe, peraí, você para pensar, eu estou dentro de uma igreja, se ela é a única igreja, se ela é a remanescente, se ela é a única, a partir do momento que a pessoa tem um acordamento dentro da igreja, ela não sabe para onde olhar. Porque durante toda a vida dela, ela olhou e falou assim, peraí, mas se eu sair daqui, para onde eu vou? Porque todas são erradas. Todas, Todas absolutamente são todas. Babilônia. E aí o que acontece? Todas são da Babilônia. 70% das pessoas que deixam a igreja adventista nunca mais retornam para um convívio de uma igreja e 50% desses 70% se tornam ateus. Agora, Que triste realidade. essa é uma estatística horrível. Então quer dizer que o adventismo consegue gerar um número gigantesco de ateus ou agnósticos, porque em nenhum momento lá dentro eles conseguiram ser apresentados para o verdadeiro Cristo. Sim, Rodrigo, exatamente isso que você falou. Conheço muitas pessoas assim, poderia te dar dezenas de exemplos desses. Ateus, agnósticos, revoltados de Deus, não quer saber mais de Deus. Ah, muito triste. Pergunta Muito rápida. triste. Como é a sua perspectiva atual sobre a sua experiência com Cristo hoje, sua experiência com Deus e da sua família, principalmente? Que efeito hoje você vê de diferente antes e diferente agora, em termos assim, da experiência diária, do convívio? Quem é Cristo para vocês hoje? Oh, glória. Falar de Cristo é sempre muito bom. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no seu canal, falando de Jesus. E você foi uma pessoa chamada por Deus para a gente poder ter essa oportunidade. E para esclarecer para tantos sinceros adventistas. Sinceros mesmo, Rodrigo. Eu conheço tantos adventistas tão sinceros, estão fazendo por tanto amor, crendo nessa doutrina tão pesada, mas com tanto amor. Eu queria que esse vídeo, que o Evangelho de Jesus alcançasse a todos eles, em nome de Jesus, que eles sentissem a alegria da graça salvadora de Jesus, como um dia eu senti, eu e a minha casa. Eu tenho muito, muito a louvar o Senhor por Ele ter me enxergado, ter me visto dentro desse meio, desse círculo vicioso, dessa religiosidade terrível, e ter me tirado, me arrancado de lá. Hoje eu tenho filhas, duas filhas, né, uma casada e uma de 16 anos, e são meninas tementes a Deus, fiéis a Deus. São meninas de oração, Rodrigo, que eu posso remeter a elas alguma dor minha, alguma necessidade, minhas filhas oram, intercedem por mim. A minha casa está fundamentada em Cristo verdadeiramente, sem Glória. medo de estar guardando o sábado, sem Amém. medo do pôr do sol passou. Hoje elas buscam o Senhor não por causa de mim, não porque eu as doutrinei e forcei como era na Adventista,
Hoje, elas têm as experiências delas com Deus. Eu e meu esposo estamos buscando. Todo casal, somos um casal comum, normal, como todos, temos problemas, dificuldades. Mas a nossa visão espiritual e o que Deus já fez, por misericórdia, através de nós, para ajudar outras almas, é infinita. A gratidão que nós temos por Deus. A nossa vida não mudou. A nossa vida vi- virou a página, divisor de águas. É como se não existisse o cristianismo na nossa vida. Só depois da graça que nós sabemos o que é verdadeiramente ser filhos de Deus. Amém. Uns costumes de relatar tudo que se faz, né? Quando a gente está na lei. Porque obras da lei são obras da carne, né? A gente acaba relatando tudo. Então, se tinha cesta básica, se tinha visita, tudo isso era relatado, tudo isso era contado. Cada Hum, alma era contada para sim. batismo. Nas campais, ganha-se dinheiro para batizar cada alma daquela lá. Isso aí já é outro assunto. Na graça, você tem desejo, você tem arde o seu coração de falar aos outros, como eu. Atendo tantas pessoas, Rodrigo, graças a Deus. Uns vídeos tão simples, testemunho de vida tão simples, só do que eu vivi. Eu nem tenho livros igual você aí publica e prova tudo que fala. Eu só contei, abri o meu coração, o Senhor me dava sonhos, Deus me dava aquele desejo ardente. Eu passava o dia inteiro pensando nisso, Rodrigo. Faça um Facebook, faça um canal, conta a sua história. E eu Uhum. tinha vergonha, eu falava, Senhor, quem vai assistir isso? Meu Deus, eu não sou ninguém, não sou conhecida. Quem vai ter interesse? E aí, depois de muito o Espírito Santo falar suavemente no meu coração, eu obedeci e fiz um videozinho com medo ainda lá no interior e tantas mil visualizações. Aí o pastor Martinez, do canal CACP, salve pastor, uma bênção também esse pastor, uma bênção, um amigo nosso da nossa Vai estar família. conosco em breve, vai estar conosco em breve. Oh, glória! Benção pura esse homem. Pastor Martinez viu um vídeo meu, publicou no CACP e foi para 30, 40 mil visualizações. Irmão Rodrigo, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E falar e gritar nos quatro cantos da terra. Só Uhum. Jesus Cristo salva. Venha conhecer, saia do medo, da opressão da religião. E venha conhecer Jesus Cristo de verdade. Não que ele nos trouxe liberdade para a bagunça. Ele nos comprou para termos liberdade para amá-lo e agradecê-lo todos os dias pelo seu sacrifício na cruz. Amém. Agora eu entendo a cruz. Amém, amém. É verdade. Um Amém. ponto importante agora você entende a cruz. A cruz de Cristo toma um significado completamente diferente do que é apresentado dentro do Adventismo, onde a cruz é como se fosse um degrau, é como se fosse É, uma fase, é como se fosse é, um estágio. Eles dão todos os nomes possíveis e aham, viáveis para conseguir explicar o que foi a cruz, quando a cruz em si mesma, quando os braços de Cristo abertos na cruz é suficiente para oh, glória. explicar qualquer coisa. Então é Glória a Deus. complexo, é complexo. Glória a Uma Deus. pergunta a mais aqui para você, para a gente já encaminhando para a fase final. Qual era a sua relação com a informação e com os dados relativos ao decreto dominical? Qual era a sua relação com esse tema dentro do Adventismo? Então, com muita dificuldade, porque eu vivi desempregada, né? Larguei tantas oportunidades, oportunidade de emprego na Petrobras, porque tinha que fazer um cursinho sexta-feira à noite para ingressar. Eu não fui, porque eu era fiel, adventista. Bancos, instituições, empresas multinacionais. Perdi todos os empregos, meu marido também. Então, me perdoe, Rodrigo, repete a pergunta para mim. Qual era a sua relação com a informação, com a doutrina do decreto dominical? Então, com muita dificuldade, eu comprei esses livros, alguns dos livros, Testemunhos Celestes, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e outros mais. Uhum. Conselho sobre regime alimentar, não dá nem tempo de falar nesse vídeo. O que que aquele livro fez com a minha vida? Aquele filme de terror do vegetarianismo, da reforma de saúde, da tríplice mensagem angélica, isso aí já é para outro vídeo, não cabe não. Só para parte 2, parte 2. Mas, Rodrigo, o meu medo era total do decreto dominical. A influência era terrível sobre a minha vida, porque eu lia os livros, queria aplicar na minha vida e na minha família, por isso que eu levei eles para o meio do mato.
vamos mudar, vamos para o interior. Eu tenho família que está lá ainda. Eu já tenho família que está morando isolado no meio do mato já, aguardando só a vinda de Cristo, o tal do decreto dominical que vai salvar só adventistas, né? Depois do processo aí todo. Sim. Então era total. A influência do decreto dominical foi terrível e total na minha vida. Eu nunca tinha condições financeiras, né? Porque nunca estabilizamos financeiramente por causa tínhamos que viver de forma informal, né? Vendendo coisas, ambulantes, já vendi verdura na feira, já vendi materiais ortopédicos, de porta em porta, já vendi açaí, já fiz de tudo um pouco, porque não aceitava os trabalhos formais, com carreiras, né, de emprego. E o meu desejo era ter uma casa no interior, para de lá mesmo já fugir para cima da montanha, quando saísse o decreto dominical. E eu orava assim: Jesus, não me mata, não me mata, não me mata, me dá saúde para me pegar as minhas duas filhas pela mão e conseguir correr com elas na mata dentro, porque é dentro de uma mata que a Ellen G. White fala que a gente tem que subir e correr para se salvar. Então eu falava: Jesus, tem misericórdia, me ajuda a subir com as minhas filhas para o meio do mato quando o decreto dominical sair. Essa tortura, esse tormento, durou a minha vida inteira, 37 anos lá dentro. Eu falava: Senhor, me dá um dinheiro para ter um tênis bom, um tênis de caminhada que aguenta a mata. Porque a Ellen G. White fala que a gente não sabe o tempo de angústia, quanto tempo vai durar. Eu preciso de calça, de equipamento, de roupa. Eu preciso trabalhar minhas filhas nessa mata. Essa era a influência do decreto dominical aterrorizante sobre a minha vida. Até Jesus me achar e me libertar desse jugo pesado. Sim. Você tinha alguma dúvida que o decreto dominical não aconteceria? Passava pela sua cabeça em algum momento que o decreto dominical não poderia acontecer enquanto você era adventista? Nunca, nunca tive dúvidas. Inclusive, Rodrigo, toda virada de ano a gente achava que ia sair o decreto dominical. E se algum papa fizesse a transição e mudasse o papa lá em Roma, a gente ficava tudo oriçado. Ih, vai sair o decreto. Esse é o papa, ele é a besta, ele é a besta. É ou não é? É No verdade, ano, é verdade. no, Toda vez, no ano de 2000. toda Gente, a gente ri hoje, mas é um terror, tá, essa vida. Não, é um terror para muita gente hoje. Para muita gente Sim, hoje. Toda vez que ainda troca um é. papa, isso precisa ser dito, gente. Toda vez que troca Precisa um ser dito. papa, a igreja adventista, pelo menos se não triplica o número de pessoas atendendo os cultos, pelo menos É quase verdade. o povo, ó, corre para dentro da igreja com medo. E é um reflexo claro do que por que as Uhum. pessoas estão lá dentro, elas estão buscando uma ferramenta para poder ser salvo. Ah, não, o decreto dominical chegou. Então deixa eu me Tem que alertar, porque correr. Tem tem que que correr. correr. É verdade. Rodrigo, e todo ano sai um documento, ou o Papa muda, ou uma transição. E esses documentos rodam a Igreja Adventista e aterroriza todo mundo que tem de Adventista, que corre, pula no tanque batismal e rebatiza. É terrível. Porque eles inventam, ó, o Papa chegou na varanda hoje e fez um pronunciamento, e ele falou que as religiões tinham que se amar mais. Os adventistas já entendem isso como uma segunda coisa. É o decreto, corre, vão para o mato. É ou não é verdade? É verdade, é verdade. E se Esse é o você é adventismo. adventista hoje e você não vive essa realidade, é porque você não conhece a igreja adventista do sétimo dia. É isso aí, exatamente isso aí. Quem conhece sabe que o terror é assim, a doutrina é assim. Vamos lá, uma penúltima pergunta aqui, antepenúltima pergunta. Uma das coisas que eu também comento muito com as pessoas é porque as pessoas acham que nós estamos atacando a igreja adventista. Nós estamos atacando. E uma coisa que eu falo sempre, gente, igreja são as pessoas. Igreja não é CNPJ. Igreja não é prédio. Igreja não é banco. Igreja não é associação, união, divisão. Nada disso é igreja. Conferência geral, nada disso. Isso daí são prédios cheios de funcionários de um único CNPJ, de um CNPJ. A É empresa, igreja são os seres humanos, as é pessoas, verdade. a gente, as pessoas são a igreja. E uma Nossa, das coisas, se você chegar e falar, assim, você está atacando a igreja remanescente de... Não, ninguém está atacando a igreja, porque eu não estou atacando os membros da igreja adventista, que na sua ampla maioria, eu posso colocar que 99,9% dessas pessoas creem sim, fielmente e com sinceridade de coração no que é sim, apresentado para eles no púlpito.
Agora, o É que nós verdade. estamos apresentando aqui é a realidade do que a organização defende. Religiosa. É a religiosidade Organização. de um CNPJ. Agora, baseado nessa premissa, nessa perspectiva, vem a minha pergunta. Do que você Uhum. sente falta na igreja adventista, ou algo positivo que você fala assim, poxa, isso era muito legal, aquilo era muito legal, porque, volto a dizer, se a igreja são as pessoas, e as pessoas são pessoas boas, é claro que tem um tomate podre aqui ou ali, né? Sempre tem, mas a ampla maioria dos adventistas são pessoas boas, são pessoas amáveis, carinhosas, atenciosas. A comunidade, comunhar dentro comungar dentro da igreja adventista não é um desafio para ninguém, pelo contrário. Por isso que a pergunta eu faço para você, dentro do adventismo, tem alguma coisa que você sente falta do ponto de vista de comunhão, de convivência com as pessoas? Então, Rodrigo, eu vou te ser sincera, já tem 12 anos que eu saí de lá, realmente não me restou saudades, porque o que eu vivi na graça de 12 anos para cá foi infinitamente superior, por causa da comunhão com Deus. Porque não há Sim. nada, não há dinheiro, não há riqueza, não há nada na terra, nada que seja dessa terra, desse mundo que a gente conhece, que supere a presença de Deus real na sua vida. De você orar, de você ter acesso livre a Deus. Sim. Eu ainda ouço alguma coisa de dentista, não tenho paciência também, porque eu perdi tanto encanto pela doutrina, pelas heresias que tem lá, porque as músicas também já vi como foram feitas e as inspirações. Não quero julgar, mas a Uhum. inspiração doutrinária deles não vem da Bíblia, não vem de Cristo. Então eu perdi também o gosto de ouvir. E tem tanto louvor bom, e tem Sim. tanta coisa boa para a gente ouvir aqui na graça, com a liberdade de Cristo, tantos louvores inspirados que foram feitos, Rodrigo, como os velhos hinos do Inário, os velhos hinos da harpa cristã, com Sim. oração, com jejum, com choro, com lágrimas. Quantas músicas lindas foram feitas assim. Então, tem muita coisa boa. Aliás, tudo de bom da parte de Deus está fora da caixinha religiosa. Eu Sim. queria comentar com você, eu estou procurando aqui o papelzinho que eu achei aqui, mas eu me perdi no papel. Eu queria Sim. falar com você o seguinte, Rodrigo. Jesus não teve problema com pecadores. Se tinha uma coisa que Jesus tirava de letra, é com pessoas pecadoras. Vamos colocar assim, adúlteros, viciados, é, leprosos, todo tipo de pecador, Jesus tirava de letra, oferecia a salvação e a cura, e eles saíam dali dando glória a Deus. O único problema que Jesus teve na terra foi com a religião. Os fariseus queriam pegá-lo em alguma contradição, a Bíblia fala. Aonde Jesus estava operando o milagre, a igreja, a lei, os legalistas, os que guardavam o sábado e a lei de Deus, ficavam Uhum. atrás de Jesus, querendo pegá-lo e incriminá-lo. Quando o paralítico do tanque de Betesda, de tanta luta, de 38 anos, foi liberto, foi curado e se levantou, os crentão, os crentes, os religiosos ao redor, não ficaram alegres pela alma daquele rapaz. Eles falaram: olha, ele curou no sábado. Uhum. Sim. Esse é o nível de amor da religião. O religioso não ama, não ama o próximo, não ama Deus. O religioso só causa problema. A religião tanto causou problema e tanto afrontou Jesus que soltou um ladrão e pregou um inocente na cruz, para que a profecia se cumprisse, mas foi a religião. Se a Exatamente. religião está te prendendo, você está longe de Deus. Exatamente. Ah, é importante, é importante ressaltar que existe um desafio em transicionar do adventismo para o cristianismo. Existe um desafio muito grande, principalmente Sim, se a pessoa vive muitos anos, muitas décadas dentro da igreja e muitas vezes vai chegando no final da vida e descobre, como você disse, as escamas caem, muitas vezes com 70 anos, com 80 anos de idade, e o desafio ainda é maior. Porque nós estamos aqui na metade da nossa jornada, existem pessoas que já estão chegando no fim, estão acordando, e a dor que eu não consigo imaginar, você parar para pensar, Rodrigo. com 80 anos de idade, você falar assim, eu É, conheci a Cristo, eu conheci a Cristo com 80 anos. sim, Durante Rodrigo, todo esse é isso processo eu mesmo. não conheci.
Eu recebo tantos relatos, Rodrigo, porque o meu ministério é cuidar das pessoas que estão saindo de lá. O Senhor Jesus me chamou e me escolheu, graças a Deus, para isso. Eu tenho muita paciência de conversar, de ouvir, eu sou muito de falar. Quem conhece e vive ao meu redor ganha um abraço meu sempre. Eu sou muito comunicativa, muito abraçadeira, muito faladeira. E Uhum. eu gosto de ouvir pessoas. E o Senhor Jesus me deu esse ministério lindo, que eu gosto muito. Rodrigo, eu fico meses, às vezes, com a pessoa só chorando, só falando como eu fui enganada, como eu fui enganada. Como pode tantos anos ter passado? Até anotei aqui as 5 maiores dúvidas. Uhum. Pode falar, pode falar. As pessoas chegam muito desesperadas. Uma senhora do Acre, uma vez, me ligou, mandou áudio no Messenger, gritando, gritando. Minha irmã, eu lutei tanto para voltar para Adventista, rebatizei agora, tem 15 dias, trouxe meus 2 filhos para a igreja e agora eu descubro que era heresia. O que Uhum. é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? Ela gritava. Tem pessoas que falam assim, irmã, eu larguei o meu marido. Rodrigo, tem coisas sérias. Eu Tem. larguei o meu marido porque eu tinha 20 anos de casada, ele não aceitou o adventismo. Eu não quis ficar com ele e o ancião da igreja me orientou, me aconselhou, falou, irmã, o decreto dominical vai sair. Você e seu marido é julgo desigual. A senhora sobe e ele não vai não, tá? E outra, quem não é adventista se torna inimigo ainda consegue vir a perseguidor dos adventistas. Sim. Quantos casamentos destruídos, Rodrigo, eu tenho atendido? Eu tenho falado com pessoas, Rodrigo, através do Messenger e do meu Instagram também. Meu Instagram é Lilian Varjão Borges. Pode me chamar lá que eu converso com você também. Eu posso demorar um pouquinho. Estou com umas 600 e poucas solicitações de amizade. Mas de pouquinho em pouquinho eu vou te atender e vou conversar com você. Sim. Rodrigo, que desiste de filho, que desiste de marido, desiste das suas famílias por não aceitarem o adventismo. Então eles pensam assim: se não há salvação para minha família, é melhor que eu saia de perto deles do que eu também me ter e saia da Sim. única igreja verdadeira. Isso não Sim. é um nem dois casos, não, Rodrigo. Com 2 anos de casal, eu atendi centenas de pessoas, centenas, e de vários países, de Suíça, de Suécia, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os estados do Brasil, e todas vêm com essa mesma dúvida que eu anotei aqui. O primeiro desespero é a negação, eu anotei aqui. Uhum. Não pode ser, não pode ser. Eu tenho 70 anos de igreja adventista, não pode ser. Isso é coisa do inimigo. A segunda é pensar que é coisa do diabo. Está aqui. A terceira, e os cursos bíblicos, Bíblia ensina e outros que eu dei e batizei pessoas na igreja adventista. Eu fiquei assim. O que eu faço? Que agora eu já batizei tantas pessoas na igreja adventista. Eu Sim. chorei muito por isso, por anos. E eu falei muito com Deus. Por isso que hoje eu estou aqui disposta. Põe a minha cara, me exponho, sou criticada, sou xingada, não ganho dinheiro, não tem nada dessa exposição que seja lucrativa. Só para o reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, o terceiro, medo de ser castigado por Deus, igual eu falei com você essa semana da senhorinha, acima de 70 anos, o maior terror dela era ser castigado por Deus. Porque quando um adventista pensa numa outra realidade, ao menos quer questionar, já tem medo do castigo de Deus, porque é doutrinado a nem pensar, Sim. só Sim. se alimentar do que tem. E aí eu coloquei aqui que o ponto 5 é até você orar de verdade, buscar o Espírito Santo e pisar, espiritualmente, pisar no Santo dos Santos. Aí Exato. você consegue respirar. Como está escrito em Hebreus, que Cristo é aquele pelo qual nós passamos para o Santo dos Santos, através Oh, do velho. glória! É, Eu separei aqui também. Tá é, aqui para me ler você. é como você falou, leia Hebreus, leia É, Hebreus, leia Gálatas, leia o sim. livro de Gálatas, é impressionante. E muito, Efésios, Colossenses. eu conheço uma pessoa que hoje ela não é mais adventista, mas ela disse, eu nunca entendi por que o livro de Gálatas é tão escondido embaixo do tapete dentro do Adventismo, né? E eu me lembrei de Uhum. uma experiência quando eu era mais jovem, eu estava numa classe de professores da igreja, e Você é antigo, hein? Classe professor é coisa de antigo. professores. E aí eu estava nessa classe de professores e os três professores estavam se preparando para dar a classe. Dois deles viram que pegaram a lição dos Escola Sabatina, chegaram com eles e falaram o seguinte: olha, a lição desse trimestre é sobre Gálatas.
não contem comigo e eu não serei professor esse trimestre. Escapuliu. Eles declararam, nós não vamos ser professores dessa lição. Você tem centenas de histórias, eu tenho centenas de histórias para compartilhar. As pessoas que estão acompanhando esse canal agora, que está no começo ainda, elas não fazem ideia do volume de informações que vão ser traduzidas aos poucos para as pessoas, para que elas entendam o que é de fato o adventismo institucional, o adventismo da organização, não são os membros da igreja, é a organização, eu sempre ressalto isso para que as pessoas saibam. Irmão adventista, você tem o nosso amor, você tem o nosso carinho, o nosso respeito, e você, em algum momento, Deus vai chamar você para a graça de Cristo. Amém. A nossa luta e a nossa missão é falar para adventistas com todo amor, mas combater o adventismo que veio de uma grande heresia criada por pessoas que se deram muito bem financeiramente, mas editaram e reeditaram coisas que nem sequer existiam. É só assistir o Para Que Possamos também, que está tudo aí. Os testemunhos do canal da Lilian, que o canal da Lilian se chama Canal Lilian, Lilian Chamada por Deus. Esse é o nome do canal dela. E, aliás, como eu disse no começo desse vídeo, foi um dos primeiros canais que eu comecei a assistir muito antes do projeto Para Que Possamos começar a ser rascunhado, entre outros canais, claro, mas o dela na linha de testemunho, porque uma das coisas que você precisa, se você está passando por esse processo entre adventismo e etc., e a saída, ouça os testemunhos das pessoas, porque é só com testemunho de vida que você entende o impacto que isso causa. É verdade. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esse momento e essa oportunidade tão rica que Ele me deu de estar aqui no canal falando de Jesus com você, e que as pessoas que estão passando por esse processo e que o Espírito Santo de Deus já está te tocando, você está lendo a Bíblia, entendendo que tem heresia, que eles trocam Gálatas, trocam as escrituras, trocam tudo. Tem coisa errada nisso? Venha conhecer Jesus de verdade, venha estudar a palavra de Deus, que é simples, única, eficaz, porque só Jesus salva, e você vai descobrir a alegria de ser liberta de um sistema religioso tão pesado. Sim, exatamente. Lilian, vamos fechando aqui então a nossa conversa, uma última pergunta, que é uma pergunta complexa. Eu também recebo essa pergunta constantemente, mas é uma pergunta complexa do âmbito agora de transição, né? A gente está falando agora com pessoas que já estão questionando, já estão pensando isso. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa recentemente e ela disse que está sozinha nesse processo. Você conhece vários exemplos iguais. Pessoas que a pessoa descobre, ela tem noção, ela começa a estudar, o Espírito Santo começa a falar com essa pessoa e ela está sozinha na família. O restante todo da família tá ainda de pessoas que estão participando do Adventismo de forma sincera, de forma honesta, mas estão ainda apegados. E não existe uma fórmula mágica, eu preciso falar isso para você, não existe uma fórmula mágica que se adequa para todos os casos. Porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e cada casamento é um casamento, as coisas não acontecem de forma tão fácil. Quais seriam os seus conselhos para que essas pessoas lentamente comecem a estruturar e não percam o que elas construíram, que é a prioridade, a família, que é a prioridade, os filhos, o marido ou a esposa? Como é que você transita no meio de uma situação onde você está sozinho nesse processo? Rodrigo, a palavra de Deus e oração. Ore como você nunca orou na sua vida antes. Se você tem 40, 50, 80 anos, busque força de Deus e ore ao Senhor. Se você acordar de madrugada e achar que foi com sede ou vontade de ir ao banheiro, não foi não. Foi o Espírito Santo de Deus que já está te despertando na madrugada para você ter uma sós com Deus, para você buscar mais intimidade com Ele. E depois de orar, o Espírito Santo vai te conduzir, vai conduzir os seus passos, vai te dar sabedoria para você lidar com seus parentes, com seus entes queridos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu até comentei com você, Rodrigo, que são as mulheres ex-adventistas. 47 anos de adventismo, 60 anos, 76 anos, entrou uma essa semana, tivemos o prazer de conhecê-la. E algumas das minhas irmãs têm os seus papais vivos ainda.
com 80, 90 aninhos de idade, adventistas natos, sinceros a vida inteira nesse sistema. Rodrigo, é muito difícil para esses idosos entender que tem heresia, que o grande conflito nem sequer é de verdade, foi de uma outra pessoa. O grande conflito é uma segunda Bíblia do Adventismo. Como entrar isso na cabeça, né? Pôr isso na cabeça de um idoso. Que o Senhor Deus, assim, através de nossas orações, da minha intercessão, que eu oro muito por vocês também, nós vamos repetir aqui, nossa luta não é contra o adventista, contra você, sincero adventista. É contra o sistema religioso do adventismo, que engana e mistura heresias, destrói o sacrifício de Jesus na cruz. Busque de Deus em oração, força, para Deus te dar estratégias e sabedoria para lidar com cada caso. Sim. Eu conheci irmã que largou o esposo e a filha única, pegou a mudança, colocou em cima de um caminhão e foi para o Mato Grosso, porque ele não aceitava o adventismo e ela desistiu dele. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela conheceu os nossos testemunhos, veio até a mim, a gente conversou por meses. Essa irmã foi liberta da igreja adventista, largou o Ministério da Mulher, largou tudo que ela fazia lá, pediu perdão para o marido, voltou para casa. Esse casal agora reatou-se, ela tem até um testemunho também, está lá no CACP. Amém. E os dois estão juntos novamente. Essa família foi restituída, com sequelas, com traumas, com suas dores. Mas o Adventismo não destruiu essa família por completo. E tantos testemunhos que eu recebo. Que o Senhor te dê sabedoria, porque não vai vir de mim, Rodrigo, esse conselho de sabedoria. Esse conselho de sabedoria vem de Deus. A sabedoria que vem do alto, para você lidar com cada caso. Que eu e meu marido regimos um coral juntos, fomos libertos, recebemos a mensagem juntos e ali já saímos libertos. Passamos para as nossas filhas e foi uma bênção. Mas eu sei, no nosso grupo tem irmãs que o esposo ainda é adventista e está hostilizando ela, dizendo: o decreto vai sair, eu vou subir, você vai ficar. Então eu tenho muitos casos, são muitas dores que envolvem o adventismo e todo mundo que participa de uma seita, né, fica enredado dentro disso aí. Sim. Eu peço e intercedo a Deus por essas pessoas, que a sabedoria de Deus venha até você, que você, se precisar da minha ajuda, eu estou disposta, estou me expondo, colocando o meu canal, a minha vida à sua disposição para orar contigo, conversar com você, para te ajudar em oração e com a palavra de Deus a encontrar paz. O nosso descanso não é sábado. O nosso descanso é Jesus. Jesus Cristo. Exatamente. Ele traz a paz. Exatamente. Ele traz a paz verdadeira. Então, eu não posso aconselhar, porque quem sou eu para aconselhar, Rodrigo? Eu posso orar, interceder e ajudar. Porque cada caso é um caso, mas nada que a palavra de Deus não cure. A palavra de Deus, ela é espada afiada de dois gumes, que é capaz de separar ossos de medula. Esse é o poder da palavra de Deus. E ela nos remete a Cristo. O único caminho, verdade, vida e salvação. Ore e Deus vai te conduzir. É verdade, é verdade. Muito obrigado, Lilian, pelo seu tempo. Obrigado pela sua disposição. Obrigado por participar aqui do primeiro episódio dos testemunhos, né? Foi muito válido. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas têm entrado em contato também comigo e com você e com tantos outras pessoas que estão literalmente não expondo, mas mastigando aos poucos para que as pessoas possam receber essas informações sobre o adventismo e tomarem as decisões que elas quiserem tomar, claro, sobre a orientação do Espírito Santo. Agora, uma das coisas mais importantes nós vamos estar orando pelo teu ministério, orando pela sua saúde, pela proteção da sua vida, pela proteção da tua família, teu marido, tuas filhas, que vocês continuem firmes no caminho de Jesus Cristo e que muitas pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por Cristo através do trabalho que você tem feito. Eu sei do impacto do seu trabalho, porque eu converso com essas pessoas. Aliás, essa senhora que entrou recentemente também, ela vai iniciar um processo e muitas outras pessoas, eu tenho que dizer, Deus chama as pessoas para o momento certo, para o ministério certo, na hora certa. E você é um exemplo disso, a gente está muito feliz por isso.
Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Eu te agradeço de todo o meu coração, Rodrigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde também. Que te use cada dia mais. Que você seja sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Sua Deus. vida continue sendo um canal de bênção. Deus abençoe sua família, sua esposa, sua casa, em nome de Jesus. E que possamos juntos fazer um trabalho para o reino. Que muitos sejam libertos, tenham a alegria de descobrir o poder da cruz de Cristo através de nós. Amém? Amém, amém, amém. Obrigada, muito obrigada, de Eu que te coração. agradeço, eu te agradeço. Galera, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez foi gravado por uma série de questões logísticas que a gente tem aqui, mas nas próximas, com certeza, a gente vai tentar fazer ao vivo para que vocês tenham acesso direto com perguntas e respostas. Mas o canal da Lilian está aí, Lilian Chamada por Deus, é só digitar no YouTube. Se inscreva no canal dela, busque as informações. Ali você vai ver testemunhos verídicos de pessoas que estão ali sendo envolvidas por um ministério poderosíssimo, que é um ministério de libertação, que eu acredito. Amém. Então, Amém. espero que você tenha. E vamos para frente. Pode falar. Amém. O meu Instagram eu não costumo publicar também, mas eu quero deixar aqui disponível, porque às vezes eu não dou conta de ir lá no Messenger, mas no Instagram a gente vem aqui também e dá uma conversa. Fala para mim que eu coloco aqui na tela agora já. Fala aí, qual que é? Tá. É Lilian Varjão Borges. Que alguns irmãos estão me achando pelo Instagram. Qual é o nome? Lilian? Lilian Varjão. Seria Varejão sem o E. Varjão. J-O-T. Borges. Ok, então vou colocar aqui Instagram da Lilian, só para você tomar nota, você que está assistindo a gente. Vou ver se eu consigo colocar aqui agora. Vamos ver se aparece. Apareceu então, aí, ó. É esse aí mesmo. Lilian Varjão Borges. E que nós sejamos usados como canal de bênção para que todos, quantos precisarem de nossa ajuda, de nossa oração, estamos aqui dispostos a te ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Lilian, dá um abraço no seu marido. Obrigado aí pelo suporte técnico aí que ele deu. Tá aqui do meu lado. Chama ele na tela aí para ele aparecer aí também. Aparece na tela, vem cá. Aparece aí para dar um oi para todo mundo aí. Meu assistente técnico e intercessor. Aí, glória do Senhor. Ô, glória! Só vitória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Um abraço, pessoal. A paz. Com Deus, a paz. Tchau, tchau.